desculpou, né, sobre as declarações do caso Vini Júnior. Elas repercutiram de maneira negativa. Ele destacou o contexto da pergunta do jornalista argentino na entrevista coletiva depois da derrota de ontem para o Lanús e reiterou apoio ao atacante brasileiro e se posicionou dessa vez mais firmemente aí contra o racismo. Vamos dar uma olhada. Ah, não, é o Ilustra, né? Tá certo, tá aqui, ó. Ele diz, ele soltou uma nota, né, dizendo que o racismo é uma conduta inaceitável. E ainda diz que em nenhum momento quis e teve a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Tá aí a nota do Felipe Luiz. E olha, o Guardiola, assim como diversos treinadores, né, diversas personalidades do futebol, foram questionadas essa semana a respeito do caso de racismo contra o Vinícius Júnior. O Guardiola, técnico do Manchester City, também falou sobre isso e a gente mostra aqui para vocês. There's a lot of work to do. So it's in the society, it's not in football. So racism is everywhere. You pretend that racism is just for the color of the skin. It's how you behave. Is racism. It's how you pretend that you are better than the other one just for many reasons, you know? Do you think football has tools in place to try to the system? Schools pay a lot of the teachers. That is a person that must be paid in the schools, not in the football. The teachers and the doctors have to be the best, the most important people in the society, for sure, by far. Not the managers. Tá aí o Guardiola já falando de uma maneira mais estrutural, né, sobre a questão. É claro que o investimento em escolas, em estudo, tem que ser fundamental, mas o futebol precisa fazer a sua parte de alguma maneira e não deixar que esses casos passem batido como normalmente são, né? Muito pouco é feito sobre essa questão. Há muito discurso, vem a notinha da FIFA, a FIFA repudia e combate e tal, mas medidas efetivas mesmo a gente pouco vê, né, Abel? Inclusive o Luiz Henrique, outro técnico, também foi perguntado e saiu pela tangente no que qualquer coisa que eu falar sobre esse assunto não é importante. Não é coincidência que entre todos esses, Guardiola, Felipe Luiz, Luiz Henrique, Mourinho, que foi deprimente, entre todos esses, quem falou melhor diretamente ao assunto e mostrou mais entendimento foi o Kompany. Não é coincidência, o único negro. Conhece, sabe o que é. Além de conhecer de futebol, de ter sido um grande jogador e hoje técnico, né, do Bayern de Munique, ele sabe, ele entende. Eu penso que, por exemplo, o Guardiola tenho certeza que o Guardiola não é racista, mas não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então é importante que mesmo as pessoas, essa luta é dos negros, mas não é só dos negros. Não é. Os brancos têm que participar dessa luta, tem que ter um entendimento, tem que saber o que é, tem que lutar contra, e não simplesmente ao você ser perguntado de um incidente tão grave como foi esse envolvendo o Vini Júnior lá e o jogador argentino, você ser perguntado, um técnico, por exemplo, do tamanho do Luiz Henrique, e dizer, qualquer coisa que eu disser não é importante. Claro que é importante. Você é um técnico de um grande clube, você tem que se posicionar, você tem que dar o seu parecer, se posicionar e dizer, né? Então, não é coincidência não, que só o Kompany, na minha opinião, foi o que foi direto ao assunto e trouxe um entendimento do que acontece ali. E o que ele fala das escolas, não que o futebol ele não tenha condição, porque escola é cada lugar, é cada sua comunidade, dentro do clube você faz isso, dentro da nossa empresa, a parte educacional ela é importante. Claro. E também concordo que precisa sim dos brancos, porque as leis são feitas e executadas também por brancos. Mas a gente tem um problema que você pode educar bem, só que eu não tenho punição, chega ali na hora o ser humano ele acha que ele pode fazer, porque é uma falência para mim educacional, eu achar que eu como branco, para te ofender, eu tenho que ofender através da cor da sua pele. Entendeu? Então, essa para mim é uma falência educacional. A impunidade é um grande problema. A impunidade não é educacional, aí que está o problema. É por isso que seguem fazendo algumas coisas, inclusive no racismo, por falta de punição. Vamos lá, vamos debater esse jogo, a vitória do Lanús 1-0. André Kfouri,
a gente... na volta o Flamengo pode vencer bem, ser campeão e tudo mais. A questão que pega muito é a falta de performance, de imposição no Flamengo em alguns jogos este ano de 2026. Ok, começo de temporada, mas estamos falando de um grande time. Como é que você vê isso? Bom, vamos lá, Felipe. Falando especificamente sobre o jogo de ontem, e no programa de ontem mesmo nós conversamos aqui a respeito do favoritismo do Flamengo como equipe em relação ao Lanús para o confronto, mas não necessariamente para a partida de ida, não só pelo ambiente que seria criado pelo torcedor do Lanús, mas porque o Flamengo é uma equipe que até agora, em 2026, não mostra aquela confiabilidade que nós conhecemos por causa de tudo que já vimos do time do Felipe Luiz em situações de pressão, em situações de disputa de troféus. A gente conhece o Flamengo quando as coisas vão bem e os jogos são importantes, alto perfil, relevantes. Esse Flamengo de ontem, assim como o Flamengo da Supercopa contra o Corinthians, o Flamengo contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro fora de casa, partidas em que, obviamente, todos os recursos e toda a prioridade tinha que ser dada por causa do perfil desses jogos. Nessas 3 ocasiões, estou citando apenas 3, o Flamengo não foi bem. Ele perdeu para o São Paulo de virada no Morumbi, ele perdeu para o Corinthians na decisão da Supercopa, ele perdeu para o Lanús no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Resultados justos, né, André? Essa questão. Foram resultados naturais, pelo que os jogos mostraram, normais, porque é evidente, há mérito do lado do adversário. Houve muito mérito do São Paulo, que vivia um momento de muita pressão para virar o jogo contra o campeão brasileiro e campeão sul-americano. Houve muito mérito do Corinthians, que poderia ter ganhado a Supercopa por uma diferença maior de gols. Houve muito mérito, mas muito mérito do Lanús, que de todos esses times, esses adversários que o Flamengo enfrentou, é o mais fraco tecnicamente, é o pior de todos. O Lanús é pior que o São Paulo, o Lanús é pior, certamente, que o Corinthians. Só que o Flamengo não tem sido o Flamengo que o Felipe Luiz quer ver, que os jogadores querem mostrar para a torcida, evidentemente que a torcida quer acompanhar em campo. E quando as coisas não estão prontas, claramente o Flamengo não está pronto, talvez, e eu não estou aqui dizendo, olha, isso é o que o Felipe Luiz tem que fazer. Essa é a escalação que ele tem que colocar em campo. Essa é a substituição que ele tem que fazer. Esses são os jogadores que têm que participar do jogo. Eu não estou fazendo nada disso. Ninguém pode fazer isso, afirmando, né, de maneira assim, muito enfática. O que a gente pode é pensar e sugerir, não sugerir ao Felipe, mas sugerir ao debate. Quando as coisas não estão prontas e o Flamengo não está com todos os seus mecanismos bem ativados, e claramente não está, dá para ver isso, o jogo coletivo do Flamengo não está no nível que deveria, mesmo em se tratando de início de temporada, talvez um treinador possa pensar 2 vezes antes de colocar em campo em partidas desse nível algumas coisas que muito provavelmente levam para o gramado mais riscos do que o normal. Então, Felipe Luiz colocou em campo um time sem centroavante, com o Pedro no banco de reservas. Foi a primeira vez que ele fez isso? Não, não foi. É direito dele, é prerrogativa, é óbvio que é. Ele é quem treina o time, ele é quem sabe o que deve ou não deve funcionar, embora não haja garantias. Mas quando as coisas ainda estão no início, talvez seja mais razoável você trabalhar em cima daquilo que você sabe que vai te dar um determinado padrão. E o Flamengo não tem tido padrão. Com isso eu não estou dizendo que foi por causa da escalação do Felipe Luiz ontem, pelo fato do Pedro ter começado o jogo no banco de reservas, seja por isso que o Flamengo perdeu. Não, eu estou sugerindo coisas ao debate. O Flamengo não está bem, não está jogando bem, tem sido derrotado de maneira natural pelas equipes. Ontem o Lanús ganhou do Flamengo com méritos. O Flamengo não jogou bem em nenhum momento da partida. Teve volume, teve posse, mas o Lanús teve aquilo que é necessário para ganhar. Não fez apenas um gol, fez 3, tudo bem, anulações, etc. Mas isso dá a medida da fragilidade defensiva também que o Flamengo está apresentando nesse momento. A situação é preocupante, todas as condições para dar a volta nesse resultado, mas o Flamengo não mostra em campo o futebol que nós sabemos que o Flamengo tem. Para a gente arrematar, tem a semifinal do Carioca, o Flamengo
amplamente favorito. A gente já vai falar, inclusive, do outro jogo, Fluminense e Vasco. Como é que você vê o valor nesse mundo do Flamengo, em que tudo é superlativo e que o Carioca hoje é menor, para justamente puxar ali alguma força para depois, com o Lanús, arrematar um viés de alta? Aí? Sim, a sua pergunta é interessante porque as coisas claramente têm valores diferentes, né? Nós estamos falando de campeonato estadual versus um título internacional. Alguém poderá dizer, mas a Recopa Sul-Americana são apenas 2 jogos. Gente, eu acho que está na hora de parar de discutir troféu internacional e as suas relevâncias. Ele vale o que vale a Libertadores? É evidente que não, por um motivo muito lógico. São 2 partidas e você só as disputa se você ganhar a Libertadores. Então, assim, a discussão ela não tem nem sentido. A Copa Sul-Americana, muito discutida por clubes aqui no Brasil, é troféu internacional, deixa o clube maior. Os jogadores colocam nos seus currículos que venceram. Então não dá para discutir Recopa Sul-Americana e a sua importância. É óbvio que é mais importante do que o campeonato estadual. Só que o Flamengo vem num contexto em que o início do Campeonato Brasileiro não foi bom. Início da temporada, de maneira geral, complicado. Jogadores titulares colocados em campo antes do que estava planejado por causa do problema, possibilidade de disputar o quadrangular da morte no estadual do Rio de Janeiro. Estreia no Campeonato Brasileiro, derrota. Supercopa, que já estava marcada desde o final do ano passado com a classificação do Flamengo, sabendo que vai enfrentar o Corinthians. Derrota. Recopa, primeiro jogo, derrota. É óbvio que a partida do campeonato estadual ganha em importância. Na verdade, ela ganha importância porque ela ganha impressão. Porque se o Flamengo não passar, e aí é até um alívio, depois de ter superado o Botafogo, enfrentar o adversário que o Flamengo vai enfrentar a essa altura do campeonato estadual. O favoritismo, obviamente, é todo do Flamengo, a responsabilidade também é. E assim, o torcedor olha para esse encontro e não imagina nada mais do que uma classificação obrigatória por parte do Flamengo. Eu pedi uma tela. Ô Vini, a gente tem uma tela aí. A gente tem uma tela porque aí. Porque eu acho que há uma diferença gritante. Te mostrar um negocinho aí importante. O senhor tocou num ponto importante. Porque o time do ano passado sofria poucos gols. Ô Vini, aquela telinha lá dos gols sofridos e gols marcados. O time do Flamengo toma gol todo jogo. Não é normal o Flamengo tomar gol com a estrutura tática, com a estrutura dos jogadores que tem. Vou mostrar uma coisa pro senhor. É o seguinte, ó. Preste atenção. Gols marcados e sofridos pelo Flamengo nos primeiros 9 jogos com o time principal. 9 jogos ano passado, 9 nesse ano. Em 2025 tinha feito 21 gols. Esse ano... fez 15. 15. Mas vou dar um detalhe aqui pro senhor. 15 aí... Tem o jogo do Sampaio Correia. 7 contra o Sampaio Correia. Não, a produção ofensiva despencou 7 contra o Sampaio Correia. Ou seja, se eu não estou errado na matemática simples e pura, 8, certo? 8 para 8 jogos. 8 para 8 jogos. Tirando o Sampaio Correia. Na telinha, o senhor adivinhou. A média era de 2,33, agora está de 1,67. Olha os gols, olha isso o número me chama de gols atenção. sofridos. Isso que me chama atenção. É uma média acima de 1. Esse ano era 0,11 ano passado. Mas sabe que os números têm relação, né? Porque o Flamengo, o Flamengo tem aquela velha máxima que o Pascoal inventou quando ele estava começando, que a melhor defesa é o ataque. E isso aconteceu muito, tanto com o Flamengo de 19, quanto com o Flamengo do Felipe Luiz ano passado. O Flamengo é um time que se impunha, que dominava, que apertava e que empurrava para trás tanto o adversário, que a defesa do Flamengo começava justamente na quantidade de chances que o Flamengo criava. Né? Eu tô te atacando, isso quer dizer que você não está me atacando. Sim. A partir do momento em que o Flamengo vira um time desequilibrado ofensivamente, previsível ofensivamente, um time engessado, com pouca movimentação, esse time começa a sofrer mais defensivamente também. Então, assim, o desequilíbrio de um setor impacta diretamente no outro. Então, não me surpreende que o número de gols marcados tenha caído quase que na mesma proporção que o número de gols sofridos subiu. Porque o Flamengo se defendia muito bem porque ele atacava brilhantemente bem. A partir do momento em que isso piorou, começa a vir. E ontem, pro Léo Ortiz, achei uma pena. Na minha leitura, o Léo Ortiz fazia um jogo bom, bem bom ontem, até o momento do gol. A subida dele, sim. Ele nem calculou a trajetória da bola e nem viu o jogador atrás dele. Nenhuma coisa e nem outra. Porque quando ele sobe, assim, parece jogo de churrasco. Porque ele subiu como se estivesse num jogo... Não era uma decisão. Tem uma câmera, Pascoal, tem uma câmera que ele tá correndo assim e ele fala pro Léo, ó, aqui atrás. Ele fala, ele conversa com o Léo. Mas só que eu acho que ele... Ó lá, tá vendo? Ele aponta, ó. Os dois estavam apontando. O Léo estava apontando pro meio da área
que era o cara que tinha um jogador do Lanús chegando na área, ó. Porque no início do lance, o atacante tá com o Léo Ortiz, né? E o atacante é esperto e vai por trás. Vai por trás. E aí ele fala pro Léo Pereira. O Léo Pereira que vinha de lá. Vai pegar. Mas o DK é dele. Sim, não, mas ali, Pascoal, ó, ele troca, tá vendo? O atacante sai dele. Só que o que acontece? O Léo, ao invés de olhar o atacante, o Léo tá olhando o volante ali, ó, que tá pra entrar, ó. Ele chama o cara pra vir no meio da zaga, tá vendo, ó? Ele levanta a mão pra chamar o cara do meio. Não dá tempo, quando ele olha, não dá tempo de ele chegar. Mas, José, presta atenção na subida. Presta atenção na subida dele na bola. Ó, tá tudo... Ó, olha isso, gente. Mas aí é posicionamento dele errado. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Você tá certíssimo, mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa nesse lance. Roda o lance lá. Ninguém marca ali? Deixa cruzar tranquilo assim? Não, ninguém marca. Esse espaço, tô falando da origem do cruzamento. Olha isso. O Marcite recebe a bola. Olha isso. Ó. Ele recebe, a bola vem, ele recebe, ele dá uma ajeitadinha ainda, olha pra área e manda. Ninguém chegou. Ninguém chegou. O Varela demorou aí, ó. uma eternidade. Gente, dominou, ajeitou. Ó, o Varela levantando a perninha lá. Tá longe, e tá longe. Tá longe. Abafa o cara. O jogo talvez seja o Marcício, lateral esquerdo, é o cara com mais refino técnico. Ele é bom jogador. Que tem. E foi um baita cruzamento. Foi um belíssimo gol, né? Foi. Mas aí o Lanús fez 3. O atacante foi inteligente. O Lanús fez 3 pra valer 1. O atacante fez 3, né? Não, mas é natural isso. Você tem um atacante que você sabe a característica, isso daí é treinamento. Sim. Você faz os treinamentos 20 vezes. Você pega lá e fala pro centroavante, vai lá. Nem precisa. Às vezes você tá treinando lá, o centroavante joga lá pra mim. Aí você vem aqui, ó, pum, A gente cansou aqui, de ver esse gol bate aí. aqui, assim, ó. Sabe onde a gente cansou de ver esse gol aí? De Lucas Piton pra Verratti. A gente cansou de ver o gol exatamente igual. É isso. Agora, gente, com todo respeito, o Lanús ganhou, foi campeão em cima do Atlético Mineiro, do outro brasileiro. Eliminou o Fluminense. No Maracanã. No Maracanã. Fez o jogo do Lanús contra o Flamengo foi idêntico ao jogo contra o Fluminense. O gol também saiu na parte final da partida. O posicionamento, como disse o Esquerdós ontem, antes do jogo, o time era para se posicionar, todo mundo trancadinho na tática do chaveiro, tudo aqui na marcação, a hora que sobrar uma bola para... Eu não tenho bola de cristal. Se eu sei que o lateral esquerdo é bom, e a gente falou aqui que ele é bom para chegar na área, para finalizar e para cruzar, eu não sei como é que os caras do Flamengo não sabem. Eu não entendo isso no futebol. Se eu vendo o Campeonato Argentino, eu sei que isso vai acontecer. Como é que os caras que fazem os planos, que elaboram o jogo, que pensam a partida, não dizem pro cidadão, o lateral esquerdo é bom, cola nele. Mas sabe, Pascoal... mas não tem condição eu concordo isso, com cara. você. Mas o que mais me incomodou ontem no jogo nem foi o gol que o Flamengo tomou. Foi o que o Flamengo não conseguiu jogar. O que não jogou. Porque assim, tomar o gol acontece, é do jogo. Agora, um time como o Flamengo chutar uma bola no gol em 90 minutos... É isso. Bom, a gente criticou o Palmeiras que nem chutou.